disposição. Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Você já pensou em explosões solares? Você já pensou nisso? Isso é uma coisa incrível, né? Como eu não entendo muito disso, eu fui procurar quem entende. E trouxe o nosso professor aqui, o Paulo Iannuzzi. Boa noite, meu querido. Oi, boa noite, Dorinho. Tudo bem? Graças a sempre um Deus. prazer estar aqui com você, com a Karen. Muito bom. Boa noite a todos. Obrigado, Dorinho, mais uma vez pelo convite. E obrigado a vocês por estarem aí nos assistindo, nos acompanhando, nos apoiando, prestigiando esse trabalho. Boa noite a todos. E o bom, gente, é que assim, o Paulo Iannuzzi faz parte da TV Galáctica, ele tem os projetos deles, mas ele sabe que aqui é a casa dele, a hora que ele quiser voltar, tá aqui. Mas ele tá cheio de projetos, gente, cheio de coisa aí, meu Deus do céu. Mas esse homem volta, ele é nosso, ele sabe disso. Ele é nosso. Volto, sim, com o maior prazer. Realmente, eu parei, por enquanto, toda qualquer atividade de iniciativa minha, atendo aos convites, evidentemente, mas eu mesmo não estou produzindo, por enquanto, online, vou voltar a produzir, porque eu estou focando muito a minha atenção em outras questões e no presencial, porque eu reabri para o presencial já há algum tempo, o Pilares de Hermes, eu estou focando também nisso. Mas o ritmo vai voltar como antes. Pode deixar. Graças a Deus. Gente, vou deixar já o Paulo falando um pouco sobre as explosões solares. Estou cheio de perguntas aqui, o pessoal já mandou muita coisa, mas eu vou deixar ele iniciar aí essa palestra maravilhosa para a gente. Na verdade, fazer um podcast com o Paulo Iannuzzi, gente, é uma aula. Então, ó, presta atenção, hein? Fica à vontade, Paulo. Obrigado, Dorinha. Exageros à parte. Vamos lá. Esse tema é muito interessante, porque é um tema que aborda a questão científica, acadêmica, e também uma questão mais místico-espiritualista, ocultista, enfim, tem a ver com também espiritualidade, de uma certa forma, né? Aliás, nós somos um reflexo, tudo que acontece no plano físico é um reflexo do que já acontece em planos superiores. Existe um processo de reação em cadeia com respeito às oitavas, às frequências vibracionais, e isso tudo vai se refletindo nas oitavas inferiores, começando nas superiores. E depois volta para lá num ciclo sem fim, né? Então, como eu também não chego a ter uma formação, eu parei quando estava em 2/3, pouco mais de 2/3 da formação em astronomia, né? Mas eu me mantenho atualizado, e tem muita coisa surgindo de repente a partir do meio acadêmico, do meio científico, com respeito à instabilidade solar. E muita gente se assusta, muita gente tira proveito desse tipo de situação, né? Fomentando indevidamente o medo. Algumas pessoas entram em pânico, pessoas me procuraram para esclarecer determinados pontos. Obviamente, eu não tenho todas as respostas, como nenhum segmento, seja científico, seja esotérico, seja religioso, tem todas as respostas. Isso não existe. Cada um tem uma peça de um quebra-cabeça, de um mosaico imenso, que estamos muito longe ainda de fechar, mas temos alguns indícios muito interessantes, até para apaziguar o coração de muita gente. Em resumo, tem sido colocado com bastante propriedade até pela ciência os picos de atividade solar. E os antigos egípcios, há milhares de anos atrás, assim como os antigos hindus, tibetanos, mas especialmente os egípcios e todo o culto solar que os incas, os maias também tiveram, todo esse envolvimento com o culto solar e com conhecimento a respeito do Sol, né? Os egípcios, por exemplo, já sabiam, já era para eles uma certeza absoluta, em termos práticos, não somente em termos místicos, que qualquer coisa mínima que aconteça no Sol vai se refletir no sistema solar inteiro, consequentemente, aqui na Terra. Então, o Sol está apresentando, no momento,
um período de atividade intensa. Isso não é nada demais, isso é da natureza do Sol. O Sol é um ser vivo, como os planetas também, como a Terra é um ser vivo. E muitas das catástrofes naturais que são atribuídas a vários fatores, grande parte dessas catástrofes terrestres, tsunamis, maremotos, vulcanismo, terremotos, são da atividade de vida do planeta. O planeta é um ser vivo. Então ele tem uma atividade geológica, mudando características geofísicas, até mesmo geodésicas. Enfim, o planeta está vivo, ele está em atividade. Tá? E de tempos em tempos, estoura, num período curto, essas catástrofes, muitas delas que ocorrem a partir das nossas próprias formas de pensamento. Afinal de contas, se você considerar que durante milhares de anos o ser humano, em coletividade, tem emanado para a atmosfera astral do planeta ódio, vingança, pensamentos e sentimentos negativos de baixa frequência, que tipo de conglomerado energético ou forma pensamento vai se formar e perdurar no astral do planeta? E isso tem um reflexo. A conta chegou. Então, algumas dessas catástrofes se dão por conta disso também. Ou até mesmo, principalmente, vai lá saber, né? E grande parte relativa à atividade natural geológica do planeta, que tem uma escala de tempo infinitamente maior ao que podemos mensurar numa vida de 70 a 80 anos, né? Com muita sorte. Enfim, isso tudo também é reflexo das atividades solares, principalmente as magnéticas. E as atividades solares, como qualquer estrela, têm períodos de alta e baixa. No caso específico do Sol, que não é apenas uma bola de plasma, no meio científico, isso é lei, mas existem outras questões que a ciência atual não tem como experimentar, comprovar laboratorialmente e até mesmo matematicamente, porque são elementos sutis, sutilíssimos, acima da esfera de frequência vibracional do nosso plano físico. O Sol ele está muito além de uma esfera que fica ali no centro do sistema. Em verdade, em focos da elipse das órbitas dos planetas. Tá? Então, o Sol também é um ser vivo e também uma grande morada. E muito mais que isso. Ele é a expressão e manifestação, como qualquer estrela é, da consciência divina. O grande Logos, de acordo até mesmo com uma nomenclatura teosófica. Tá? De um conhecimento que é ultramilenar, que vem do Oriente, e que as civilizações antigas conheciam muito bem. Então, o Sol físico que nós vemos no céu é um arremedo pálido do grande Sol, da grande consciência que se manifesta do grande Logos, que sustenta a vida em vários níveis do nosso sistema. É claro que dentro desse aspecto não existe vida só aqui na Terra. Existe nos outros planetas do sistema solar de uma outra forma e em outras frequências vibracionais evolutivas. Inclusive, grande parte responsável pelo início da vida na Terra e também do início da evolução humana na Terra dentro desta quarta ronda planetária da nossa Terra, que é a experimentação no plano físico de todo o processo evolutivo dentre as 7 raças. Vênus, por exemplo, está uma ronda à nossa frente, é uma civilização mais evoluída. E assim, outros planetas do nosso sistema contêm inteligências muito superiores em outros níveis, muito delas responsáveis pela implementação da vida aqui.
e não somente hierarquias de fora do nosso sistema. É um conjunto muito grande atuando em vários lugares, inclusive no nosso sistema solar, como hierarquias daqui também, de certa forma, estão interligadas e atuam em outros sistemas. E o Sol, com essa particularidade, repetindo, está muito além da bola de plasma que nós vemos no céu, remetendo ao Antigo Egito, era isso que os antigos egípcios entendiam como Ra e como Atom. Não o Sol físico, mas tudo que do Sol vem que sustenta a vida. Não só dos seus raios, das suas emanações, mas das emanações advindas do Logos, advindas da contraparte espiritual e consciencial que o Sol tem. Então, movimentos nesse sentido vão provocar, evidentemente, efeitos no plano físico, no Sol físico, que vão provocar efeitos em planetas como o nosso. Tá? Então, dentro dessa área mais específica, mais material, mais física, o Sol ele tem um período de alta e baixa energia, de emanação de energia, no chamado ciclo dos 22 anos, onde durante 11 anos a energia sobe, como uma senoide, atinge um ápice durante um pequeno período. Nesse ápice, nós encontramos na superfície do Sol as manchas solares. É o período das manchas solares, onde o Sol fica mais quente, o Sol fica mais ativo. E essas manchas solares, algumas enormes, maiores até que a Terra, são núcleos escurecidos, núcleos que emanam pouca luz ou nenhuma luz e pouca energia, ligados às condições do núcleo solar. Paradoxalmente, isso representa uma atividade maior do Sol. Até que isso vai decrescendo, as manchas vão sumindo, o Sol entra num equilíbrio maior, de menor emanação de energia em comparação com o que estava antes, e assim alcança um ponto mínimo, que depois cresce novamente, e assim de 11 em 11 anos nós temos um pico e temos uma baixa atividade solar. Nós estamos atravessando um período de pico solar. Como vocês já devem ter visto em fotos, figuras, filmes principalmente gerados por computador, etc., dessa atividade solar a partir das fotos, tiradas não só daqui, da Terra, como de sondas que vão até o Sol. Vocês já devem ter visto explosões, emanações, tipo uma emanação vulcânica, grandes emanações de energia do Sol, como se fossem erupções, arcos magnéticos de plasma solar. Tá? Isso indica alta atividade. E essa alta atividade emanada pelo Sol vai gerar partículas magnéticas, partículas solares. O vento solar aumenta, as ondas magnéticas do Sol aumentam e atingem os planetas. Mas os planetas, como a Terra, têm uma proteção. No caso da Terra, são os cinturões de Van Allen. Esses cinturões são cinturões magnéticos gerados pelo grande ímã, que é o núcleo da Terra, onde no Polo Norte e no Polo Sul existem uma pouca atividade magnética, uma invaginação. As partículas são repelidas, ou algumas passam por esse campo magnético, são atraídas para os polos e descem por ali, e o choque com a alta atmosfera produz as auroras boreais e as auroras austrais. Boreal, norte, austral, sul. Tá? Então, esse campo magnético que envolve a Terra nos protege das radiações solares e nos protege desses picos magnéticos. E estamos atravessando esse período. Agora, durante esse período, existe também
algo que realmente é perigoso, que a ciência alerta, mas não tem como prever uma data exata em que isso aconteça. Já aconteceu no passado, vai acontecer e futuramente continuará a acontecer de tempos em tempos. É um fenômeno mais específico, conhecido como ejeção de massa coronal. Simplesmente o Sol projeta para o espaço, como se fosse um tiro de canhão, uma quantidade específica da sua própria massa. Muito pequena em relação ao Sol, mas que ao chegar a um planeta como o nosso, causa um estrago danado. É como se fosse um aglomerado magnético de matéria plasmática que é ejetada do Sol, da coroa solar, por isso, ejeção de massa coronal. Isso não se expande em todas as direções como as emanações magnéticas do Sol, citadas anteriormente. Isso é muito específico. Isso é um ponto concentrado de matéria, de plasma, que é emitida numa direção específica. Tá? Então é muito remota, a possibilidade de uma injeção de massa coronal dessas atingir a Terra. Porque em escala cósmica, além do Sol ser muito grande, uma injeção dessa ser muito pequena, a Terra é muito menor ainda e está numa distância considerável. Tá? Para que uma injeção dessa fosse justamente direcionada para a Terra, especificamente. Uma ejeção dessas é um tiro no escuro. Ela pode ir para qualquer direção espacial, norte, sul, leste, oeste, nordeste, enfim. Embora no espaço não exista isso. Né? Mas a coincidência da órbita da Terra passar exatamente no ponto onde aquela massa coronal foi direcionada existe, mas é muito remota. É como você no seu bairro tentar acertar um copo de plástico que esteja num outro bairro. Essa possibilidade remota mas existe. Tá? Então as pessoas estão se assustando sem necessidade com isso. Porque se uma ejeção de massa coronal ela atinge em cheio o planeta, primeiramente vai atingir a zona de todos os satélites artificiais. Uns são desligados, outros são desativados completamente, sem possibilidade de religação. Outros perderão a sua órbita, cairão aqui, queimarão na atmosfera. Você não vai ter televisão, você não vai ter GPS, você não vai ter nenhum aparelho eletroeletrônico funcionando. Apaga tudo. Todos os computadores do mundo, não somente o seu da sua casa, mas super hipercomputadores, e até mesmo os quânticos que estão sendo elaborados, apaga. Não somente desliga, como queima, e toda a memória que está no computador também. Avião que depende do GPS e do seu sistema eletroeletrônico para continuar voando, cai. Navio fica à deriva, porque pouca gente hoje sabe se orientar pelas estrelas. É GPS para tudo. Fica perdido. Telefonia, celular, acaba. Você não tem como abastecer seu carro. Como é que vai abastecer o caminhão para que ele traga os víveres, os alimentos, os mantimentos pela estrada até a sua casa, até o seu supermercado? A água vai ficar limitada, alimentos também. Você tem dinheiro no banco? Não tem como tirar. Então você está na Idade Média, com bastante sorte, se não for anterior, você está na Idade Média, sem recursos, sem nada, dentro do que estamos acostumados em termos de tecnologia, e infelizmente dependentes dessa, da noite para o dia. Melhor até de uma hora para outra. Por isso as pessoas se assustam. Essa possibilidade existe? Existe. Mas, volto a dizer, ejeção de massa coronal, ela ocorre, mas para atingir em cheio o nosso planeta, ou qualquer planeta,
mesmo que o Sol tenha uma mira, entre aspas, muito boa, é uma possibilidade bem remota, né? Então, lembrando que, como das frequências mais sutis, superiores, existe um efeito dominó em respeito às frequências inferiores, no caso aqui a densidade física tridimensional em que vivemos neste planeta, nesse processo de experimentação na 3D, né? Sabemos que o Sol, no seu sentido extrafísico, aumenta a sua atividade, é um aumento da consciência do Logos. Se é que isso existe, não tem como mensurar uma coisa dessas, né? No gerenciamento de vida, de evolução aqui no nosso planeta. No sistema solar inteiro, mas estamos falando agora da Terra. Então, esse processo vai culminar na evolução do planeta, na evolução das consciências, na mudança genética, na evolução das raças, na transição planetária final de Kali Yuga que estamos atravessando. Já foi comprovado que coincidência não existe, e dentro dessas coincidências que não existem, os maiores períodos de atividade, hiperatividade solar, coincidentemente, são períodos de epidemias, pandemias, fomentação de guerras, fomentação de medos, instabilidades psíquicas, etc. De uma forma sutil, mas que existe para a pessoa que está completamente ou de forma grandemente parcial, absorta, não envolvida com espiritualidade, ou envolvida da forma errônea, não encontrando o seu Deus interno, focando no materialismo, essas pessoas são mais suscetíveis e vulneráveis a essas mudanças, pela sua falta de centro interior. Então, lidam com mais dificuldade, com adversidades advindas desses processos. E as próprias adversidades que passamos na inversão de valores deste final de Kali Yuga. Então, as ações solares, elas têm consequências, algumas muito rápidas, e outras, em sua maioria, que se desenvolvem com o tempo. Parecido com um eclipse solar, cujos efeitos você só observa 2, 3 anos depois. Enfim, o que eu quero transmitir justamente nesta live, neste podcast, é tranquilizar as pessoas com respeito a isso, porque o bicho não é tão feio quanto parece. É uma atividade natural do Sol. Isso, chegando à Terra em algum momento, agora ou futuramente, que isso vai chegar, como um determinado asteroide pode realmente chegar, só não temos como mensurar isso. Temos, com respeito ao asteroides, por exemplo, né, já um estudo onde aqueles que realmente são grandes e podem bater, em pelo menos 150, 200 anos não vai acontecer nada. Temos o Apófis aí, que pode realmente bater na segunda passagem, porque ele vai passar perto de 2030, bem perto, né? E o efeito gravitacional de interação Terra-Lua pode alterar sutilmente sua órbita. Enfim, estamos sujeitos a isso, mas não temos como prever 100% dessas coisas. A questão da ejeção da massa coronal do Sol, de massa coronal do Sol, mais ainda, não tem como prever com exatidão. O que se tem hoje em termos de tecnologia para a previsão disso é questão de minutos. O Sol foi detectada uma ejeção de massa coronal no Sol que vai atingir a Terra. Temos de meia hora a 40 minutos, ou talvez até 1 hora para isso. Em 1 hora dá para fazer alguma coisa? Então relaxe. Tenha o seu encontro com seu Deus interno em dia. Procure realmente
selecionar as verdadeiras prioridades para o seu processo evolutivo, do que você veio fazer aqui, porque se você está encarnado aqui por escolha, e é por escolha, neste período que a gente está passando, é porque existe um bom motivo para que você principalmente abandone tudo aquilo que não te leva a lugar nenhum, né? E esteja preparado para, caso ocorra um momento desses. Mas, volto a dizer, não existe uma previsão de uma injeção de massa coronal. Ela pode acontecer a qualquer momento. Então, pode ser daqui a 20 minutos, como daqui a 200 anos. E não é nada que destrua o planeta. Vai provocar muitos efeitos, como já citados aqui, até outros também. Mas não é motivo real para pânico. Pelo menos, no momento, a atividade solar, que está no seu pico, que tende a decrescer com o tempo, não há nenhuma indicação imediata de alguma injeção de massa coronal. Tá? Então, tranquilizem sua mente e seu coração, estejam firmes no seu propósito de vida, porque todos nós temos um papel, temos um propósito. Se você ainda não encontrou o seu propósito, invente um, crie um, mas não fique parado. Muito obrigado a todos. Eu considero que o mais importante foi abordado aqui. Tá? A questão espiritual, espiritualista disso, é óbvia. Tudo que acontece fisicamente está acontecendo em outros planos. E estamos no momento disso, dessa transição de eras. Em verdade, mais uma transição de eras do que uma transição planetária. Então, existem elementos que são necessários para que a frequência se acelere, principalmente das pessoas. Faz parte do processo. Ô Paulo, inclusive esse vento que está acontecendo em algumas cidades, que nem aqui em São Paulo, nós ficamos 4 dias sem energia elétrica aqui. Na minha casa, por exemplo, foram 4 dias, teve lugares aqui que ficaram 15 dias, alguns lugares ficaram até mais do que isso. Alguns lugares que a gente sabe, cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, a água invadindo, Santa Catarina, realmente o frio, de repente, ao mesmo tempo o calor, e ao mesmo tempo as chuvas que não param, algumas cidades rachando. Isso também tem a ver? Tem a ver. Tem. De uma forma muito indireta. Mas aí você junta o processo vibracional denso que o planeta passa, você junta justamente o estado geomagnético. Geomagnético e geofísico que o planeta apresenta com respeito à sua própria evolução, com respeito ao seu próprio movimento evolutivo. É como se o planeta estivesse se espreguiçando. Né? Se você junta isso tudo, e as atividades solares, que muitas delas produzem esses efeitos nos planetas, no planeta, você tem esse quadro instável. Né? Você tem essa instabilidade a partir de planos mais sutis e planos etéricos, principalmente com respeito à demanda dos elementais. Quando você vê a natureza dessa forma, isso também é hierarquia elemental que está desequilibrada. Silfos do ar, salamandras do fogo, gnomos da terra, ondinas da água, são elementais que estão desequilibrados e, consequentemente, a natureza responde. Você junta isso tudo. Tá? E essa ação solar vai também contribuir, embora não seja a única ou a grande responsável, vai contribuir de alguma forma com que o próprio homem, em termos de formas de pensamento, contribui negativamente para esse estado que chega num ponto crítico. E há um desequilíbrio da natureza, porque há o desequilíbrio dos elementais, evidentemente. Tá? E você tem isso no planeta inteiro. Você teve isso tudo, tivemos isso tudo aqui no Brasil, que você citou, principalmente a onda de calor. A falta de energia elétrica, nem tanto, mas a dificuldade em restabelecer a força e a luz, essa é uma questão muito interessante, né?
porque normalmente você restabelece a força e a luz rapidamente. Em alguns lugares demora muito. A onda de calor sobre o Brasil, em outros pontos, chuva e frio, inundações, o mar se apresentando, isso aí são questões não só do Brasil, como no planeta inteiro. Nós temos focos de incêndio em grandes proporções, de 1 ano e meio para cá, em vários pontos do planeta. Frio extremo, onde fazia calor, calor extremo, onde fazia frio. Ou seja, o planeta, a sua natureza está desequilibrada. Tá? Isso é um efeito de ações em planos mais sutis, que o Sol faz parte? Faz. Não é o grande responsável, mas tem os seus efeitos. Entendi. Eu falei sobre isso porque aqui o vento chegou a 160, né, por hora. Isso tem Sim. a ver com a geleira? A geleira também que está descongelando é a respeito do sol também? Porque o pessoal comenta muito sobre a geleira, perguntando agora, inclusive no WhatsApp. Não, Sol não tem nada a ver com a geleira. Muito pouco. Quase nada. O índice de calor, né, nos polos, ele alterou, mas não para ter um derretimento de geleira ou provocar vento. Vento é que provoca maremoto. Tsunami normalmente é provocado por terremoto, deslocamento de placa tectônica. Né? O vento ele pode ser provocado por outros desequilíbrios. Aí todo mundo, muita gente se aproveita disso e fomenta o medo, exagerando, falando que não sabe. Que as geleiras vão subir rápido, vai inundar todo mundo. Os vulcões vão explodir e vai inundar todo mundo. Não é bem assim. Por exemplo, a grande maioria deve saber, deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar do vulcão que explodiu em 1886 ou 83, não me lembro, que foi o Krakatoa, a maior explosão da história. Na Europa, se ouviu o estrondo do vulcão, tá? Que estava em frente às ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia. Mais da metade do planeta foi percorrido pelo som do vulcão. Subiu o nível no mundo inteiro da água. Não muito, né? Mas se sentiu em costas da América a explosão do vulcão. As cinzas do vulcão percorreram a atmosfera 2 anos. 2 anos o pôr do sol ficou vermelho por causa disso. Mas parou por aí. E foi uma mega explosão. Por que eu estou falando isso? Porque em 2022 explodiu um vulcão no Pacífico, o Ronga-Tonga, a sudeste da Nova Zelândia, que matou 2 pescadores ali no Chile, por causa da onda que provocou. Não foi maior porque era um vulcão submarino. Mas mesmo assim, na hora que ele explodiu, vapor d'água subiu até a estratosfera, 30 mil metros. Foi considerado a maior explosão, maior até que a do Krakatoa. Vocês viram essa notícia por aí? 2022 agora. Sentiram alguma coisa no planeta significativo? Se o vulcão estivesse acima d'água, acima do nível do mar, talvez sentíssemos alguma coisa mais significativa, mas não foi o caso porque ele é submarino. Mas mesmo assim causou estrago. Mas não o suficiente para subir a água e inundar a costa dos países. Ou seja, é preciso ter um pouco de critério, bom senso, no mínimo, para não extrapolar nas informações e transmitir o que não se deve, exagerado, e as pessoas vão ter medo, evidentemente, e não é para tanto. Entendi. Inclusive, eu falei esses dias, Paulo, eu estava com a Karen na Avenida Paulista, eu sei que eu estou mudando do tema, mas é um cara Não, que eu sem conheço problema.
que entende muito é você. Eu e a Karen chegamos na Avenida Paulista e lá, perto do MASP, realmente a gente viu o portal dos intraterreno. E a gente foi um pouquinho para frente, perto de um shopping, e lá a gente viu um outro portal não estava aberto ainda totalmente, mas dos dragonianos, né? E realmente a Karen passou mal ali naquele dia, porque a gente foi para passear, né? A gente não foi para. A gente não levou, nem imaginava que era tudo isso. Esses portais realmente estão abrindo dos extraterrestres para ajudar mais o planeta com tudo isso que a gente está passando hoje? Olha, Doreen, eu tenho uma posição um pouco diferente com respeito a isso. Tá? Tem muito portal que estão dizendo que estão abrindo aí que não está. Não posso afirmar para você que essa experiência que passaram, principalmente a Karen, tenha sido decorrida de um portal que estivesse abrindo ou não. Existem, esses portais existem, mas é uma quantidade pequeníssima. Tá? E por que isso acontece? Porque como o planeta está mudando a sua vibração, os seus meridianos, né, as linhas de força planetárias, tá? A gente conhece isso como rede Hartmann, e o cruzamento são em pontos de afloramento de energia cósmica ou de afunilamento de energia, concentração de energia para o centro da Terra. São forças telúricas. Em muitos desses cruzamentos de várias linhas de força, você tem monumentos antigos construídos, como no caso das pirâmides, não só do Egito, como as astecas, como a pirâmide da Bósnia, chinesas, etc. e tal, outros monumentos antigos de civilizações antigas, templos, etc. e tal. E com o passar do tempo, né, e dependendo de cataclismos que ocorram, como, por exemplo, quando a Atlântida afundou devido ao dilúvio, ou seja, a última porção da Atlântida que afundou com o dilúvio, isso causa, esse tipo de evento, um rearranjo de algumas linhas. Então, agora, nesse processo de transição de eras, final de Kali Yuga, muitas linhas de força estão instáveis. Algumas ficam intermitentes, outras somem e outras que não existiam aparecem, né? Porque elas apresentam, pela interação do eixo magnético da Terra, que está se invertendo, né, uma alteração. E no cruzamento dessas alterações, principalmente das intermitentes, pode aparecer realmente um portal ou outro. Tem alguns que são fixos. Eu tenho um amigo ufólogo bastante sensitivo, né, que expõe volta e meia suas experiências, e ele afirma, e já experimentou com efeito físico, um portal, um canal, portal fixo em Petrópolis, numa determinada praça. Né? Enfim, essas coisas existem? Existem, a despeito de muitos, né? Mas existe também muito exagero em cima disso. Tá? Então, além desse processo, esses portais podem servir para a entrada de outros seres, não somente extras, seres dimensionais, para atuar aqui de alguma forma? Sim, mas até a página 2. Porque eles não vêm nos ajudar. Eles têm um cronograma de trabalho. Então, dentro desse cronograma de trabalho, existe justamente uma incumbência, um projeto, tá? Um protocolo a cumprir no quadrante galáctico em que o Sol está inserido. Ele e muitas outras estrelas, especialmente as próximas de nós. Um raio, por exemplo, de 300, 400 anos-luz. Eu já estou até extrapolando. Né? Um quadrante estelar é uma coisa mínima perto do tamanho dele em relação à galáxia. Então, existem cronogramas de trabalho para essas regiões. Não é somente o nosso sistema solar, que tem um intercâmbio aí fora, e muito menos a Terra, que é privilegiada nesse sentido. Né? E como eu costumo dizer, muita coisa tem que ser reavaliada nesse sentido. Né? Porque grande parte de civilizações do nosso próprio sistema solar
que implementaram também a vida aqui na Terra e o processo evolutivo humano, não tem sentido nenhum, já que existem hierarquias no nosso sistema solar que são excelsas, não tem sentido nenhum uma hierarquia vir de uma outra estrela, passar um conhecimento e atuar num conhecimento e ensinamento aqui na Terra, conhecimentos que a nossa própria hierarquia evolutiva do nosso planeta e as hierarquias evolutivas do nosso sistema solar fazem com o pé nas costas. Não tem sentido. O que tem sentido é um intercâmbio, tratados de conhecimentos, essa troca, esse trabalho de um nos sistemas do outro, em conjunto, e percebemos que, por exemplo, hierarquias de outras estrelas, outros planetas que estão aqui no nosso sistema solar e na Terra, têm uma atribuição bem diferente, muito além do nosso entendimento, compreensão e concepção. Tanto que a forma como eles se apresentam e a maneira como eles se manifestam é o que a gente pode assimilar, é o que a gente pode, no nosso estágio evolutivo, consciencial, entender, compreender, até mesmo ver. Então, quem garante que eles são e transmitem o que a gente pensa que vê e o que a gente pensa que eles transmitem? Eles vão transmitir conhecimento, se é que transmitem esse conhecimento e a gente pega, né, no nível que a gente possa compreender, que está muito longe do que realmente são e do que eles realmente fazem. Tá? Então, hoje é difícil, existe muita mistura com respeito a isso. Muitas atribuições dadas a extraterrestres não são deles, são gente daqui mesmo, seres do nosso processo evolutivo. Outros não. Outros são de inteligências, consciências, hierarquias de fora do nosso sistema, mas que primeiro entram em contato com as hierarquias evolutivas do sistema, a partir do lóculo solar, e entram em seguida em contato com as hierarquias responsáveis pela evolução da humanidade aqui no nosso planeta. O ser humano é terceira ou quarta prioridade nisso aí. Né? Então, esses portais existem. Eles se aproveitam disso? Sim, mas para cumprir um cronograma de trabalho. Essa questão de esses termos que nós utilizamos, como, por exemplo, ajuda, comando, etc., são termos daqui, da Terra, da compreensão limitada humana. Entendi. Foi muito boa as explicações. Ó, pessoal, o Paulo Luz está voltando para a TV Galáctica. Eu trouxe ele aqui para realmente dar essa palestra maravilhosa. Normalmente vocês sabem que eu fico fazendo várias perguntas para o Paulo, mas hoje, na verdade, eu dei um gostinho de quero mais para vocês estar pedindo agora nesse momento, para ele voltar para nós aí, porque o horário dele, gente, é dia de sexta-feira às 21 horas. Ele vem no TV Galáctica, no Facebook TV Galáctica, ele vem no canal da Karen Rodrigues, ele vem em todos os canais. É um dos apresentadores que realmente ele também está no canal da Karen. E Paulo, em nome da Karen, em nome da TV Galáctica, TV Crom, eu queria que você deixasse seus contatos, queria te agradecer muito por estar junto com a gente mais uma vez, essa casa é sua. Eu venho aqui falar assim, falando, como que eu posso dizer para vocês, que eu estou aprendendo, realmente eu aprendo muito com o Paulo. A gente já fez vários podcasts, a gente já fez, inclusive quando eu fazia Sala Cósmica, antes de existir podcast, gente, eu já entrevistava o Paulo, foi logo há muitos anos atrás, ninguém nem sabia, falava de podcast, falava mais de entrevista, e o Paulo já estava aqui com a gente na TV Galáctica. Então, fico o convite a gente quer mais e queremos que você volte, Paulo, para a gente. Sim, Dorei, com toda certeza, eu que agradeço, né? Não você que agradece, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Realmente é uma relação antiga, tá? Que eu, com muito prazer, com muita satisfação, sempre que eu posso, estou presente, me sinto em casa, você me deixa, assim como a Karen, a minha primeira entrevista aqui foi com ela, me deixam bastante à vontade,
Tá? A gente tem uma troca excelente, muito boa mesmo, e o privilégio é meu. O que eu posso dizer para vocês, como eu sempre procuro transmitir, que em verdade nada disso é meu. Né? Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz, para que você finalize o bom combate e não precise mais dessa luta. E como diziam os egípcios antigos, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, porque não há deserto que nunca se acabe. Muito obrigado a todos, mais uma vez, vocês que estiveram aí, nos apoiando, nos prestigiando. Realmente estarei de volta e, mais uma vez, Dorim, muito obrigado. Tudo de bom para você e para a Karen, para o TV Galáctica e toda a sua equipe. Namastê e Jai Jai. Obrigado, Paulo. Só não esquece de deixar suas redes sociais, pessoal, achar você aí. Assim, vocês podem me achar pelo WhatsApp, onde vocês podem receber a programação das minhas atividades, inclusive as daqui, que é 21 982 73 9603. Meu canal, que é o @Paulianus Pilares de Hermes, meu canal no YouTube, o meu Facebook, Ianus Pilares de Hermes, e Ianuse, @Paulianuse, o meu Instagram. Muito obrigado a todos, valeu, Dorim. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Pessoal, amanhã acaba o Black Friday. A gente tem produtos a partir de R$ 39,90. E vai, olha, tem várias mesas, pessoal. Na descrição do vídeo tá os links aí para vocês aí. Ainda vai o Black Friday até amanhã, dia 30, à meia-noite. Paulo, boa noite, muito obrigado. Obrigado.